Eu quero agradecer sempre a companhia de vocês no nosso YouTube, no Instagram, no TikTok. Mas é num nível diferente. Ela é produtora de arte e foi produtora de arte da Rede Globo por 25 anos. Temos agora aqui a nossa querida Maria Rita. Tudo bem, Tudo bom, meu amor? Tudo bom, é um prazer estar aqui, adorei o convite, foi assim, num momento bem importante para mim, né, esse convite, e estar aqui com você, né, porque foi o último trabalho que eu fiz na Globo, eu estava em companhia do Taquito, que me deu maior força, me deu um monte de subsídios para eu poder apresentar e montar o meu trabalho. Eu vou fazer só uma correção, eu sou produtora de arte, mas eu atuei como produtora de arte assistente na Globo durante esses anos, e teve um período ali que eu fui gestora da equipe de produção de arte, né? Olha, Foram 2 aninhos ali que eu tive a oportunidade de aprender um pouco do trabalho de gestão e como é que a gente trabalha com tanta gente, né? então, gente, Desafiador, foi bastante. eu imagino. Maria Rita, como que foi seu começo de carreira, assim? Como que você entrou na Globo? Como que foi o princípio? No princípio, eu entrei a primeira vez na TV Globo, eu tinha 7 anos de idade. Olha, gente. Minha tia era figurinista na época, Isabel Pancada, e a gente ia. Vamos lá na gravação. Aí ia na gravação, sempre fui apaixonada, adorava, não sei o que, ajudava a ator a passar texto, era divertido. Porém, nunca tinha pensado em trabalhar com televisão. E segui a minha vida. Até uma vez um autor de um seriado que tinha na época, falou, vou fazer uma série que tem uma criança para você me fazer. Aí a resposta dela, meu pai não vai deixar. E isso nunca aconteceu, e eu fui seguindo, até que numas férias, a minha tia já tinha mudado ali dentro da Globo de função, ela ajudou a criar o departamento de produção de arte na Globo, e ela falou, eu tô ensinando tanta gente, você não quer vir? Eu quero te ensinar o meu trabalho. Aí eu fui. As primeiras férias do meu trabalho, eu fui para lá, e aí eu comecei a pegar gosto. Aí nas segundas férias que eu tive, ela falou, vem, de novo, vou. Até que um dia ela falou, tem um lugar para você quer vir? E eu morava em São Paulo, eu trabalhava com educação, eu sou formada em pedagogia, com pós em psicopedagogia, e era um desafio, né? Aí a mudança. Aí mudar de São Paulo, mudar para o Rio, você trabalhava num ambiente escolar, uma coisa mais. Aí você vai para uma grande empresa, né? E um ramo bem diferente do que você fazia. Completamente diferente. Então, embora tenha aquela questão de relacionamentos e tudo, mas é num nível diferente. E aí eu aceitei. E vim para o Rio no final de 95 e comecei a minha incursão na TV Globo. Eu era prestadora de serviço, fui fazendo vários. Eu comecei com Malhação. Foi em Malhação 96? 96. Foi na época que o Alex participou. Você fez, Alex? 97, eu também Malhação estava lá. 97. Eu fiquei em 96, 97, 98 em Malhação. Que era realmente a Malhação, era uma academia, totó. Aí tinha aquele momento que mudou, né? Que foi da academia para a escola. Eu peguei o último ano que eles foram para a escola. E depois eu fui convidada para fazer Sandy Júnior, porque teve... Eu amava, eu assistia todo domingo, depois Teve um especial para ver se ia funcionar ou não ia funcionar. E aí me convidaram se eu topava ir para Campinas. Aí toca mudar de novo. Era gravado em São Paulo, né? Era. Aí toca voltar para São Paulo. Fiquei aqui faz 4 anos e depois voltei para São Paulo fazer Sandy Júnior. No princípio eu ficava em São Paulo, ia e voltava, mas a gente começou a achar que não era muito produtivo. E eu acabei me mudando para Campinas.
morava com algumas pessoas do elenco. Do elenco. Era morava parte de elenco. eu morava com a Marie e com a Bruna Tedi. A gente dividiu o apartamento, aí depois acho que foi a Marie que saiu, ficou eu, a Bruna, e veio uma assistente de figurino morar com a gente, porque era todo mundo de fora de Campinas. Então, a gente acabava ali sendo uma grande família. E foram no final de 2001, a gente voltou para o Rio. Faz as malas de novo, mudança de novo, Nossa, vem para o Rio. foi quando acabou o seriado? Foi o último Júnior? ano. Você ficou do começo até o final? Eu fiquei do começo Foram até que o final. 3 anos, 4? Foram 99 e foram 3 anos. 3 anos. Não, E foi foram muito 3 sucesso. Sempre, Eu lembro. sempre. Acho que naquela época a grade da Globo era muito sucesso. Porque eu lembro que era Sandy Júnior, Planeta Xuxa, Faustão. Então, assim, não tinha como a Globo não ganhar. Não, tinha uma coisa mais voltada para o infanto-juvenil. Isso. Tinha uma pegada mais nesse sentido, né? Que hoje em dia a gente não tem mais, infelizmente, nem Malhação, nem nada como Sandy Júnior. E aí voltei, aí fiquei. Definitivamente. Chega. E fui ali dentro experimentando todas como se fala, as áreas, né? Porque você tem entretenimento, você tem humor, você tem reality, dramaturgia curta, dramaturgia longa. E eu fui ali passeando por todos, a cada titular, né? A cada produtor de arte, eu ia aprendendo um pouco mais e criando a minha personalidade, né, de produtora ali, com os aspectos que eu achava que valiam de outro, ia juntando e acrescentando. E nisso se correram 28 anos. 28 anos, é uma história com a Globo, né? É uma história, é uma vida, né? Vida. E a gente vê a transformação, né? Toda a transformação. Porque você pegou os anos 90, que mudou muita coisa. Mudou. Eu digo até dentro de um cenário, né? Não, e a própria tecnologia de gravação, a gente passou por vários tipos de câmeras, vários tipos de linguagem, né? Eu experimentei várias mudanças também na forma de trabalho dentro da empresa. Então, você vai ali criando uma identidade, né? Com essas mudanças. Você vai aprendendo, você vai crescendo, você vai se transformando. Eu tenho um diretor que eu gosto muito, que é o Paulo Silvestrini, ele brinca comigo. Quando eu conheci a Ritinha, porque algumas pessoas me chamam de Ritinha, outros me chamam de Cadinha, outros de Mel, e aí ele fala assim para mim, quando eu conheci a Ritinha, ela usava taierzinho de linho, cabelo Chanel, não sei o que. Olha o que esta pessoa se tornou, né? Porque aí você já tem um cabelo desconstruído, você já tem uma roupa mais... assim, foi a transformação que você vê que aconteceu no mundo, acontece com você também. Você se adapta, você tinha um outro tipo de trabalho, né? Então, eu tinha uma postura para aquele trabalho, e ali você precisa se engajar naquilo, você está ali vivendo aquilo. E realmente é encantador você construir ali sonhos, né? Exatamente. Você pega um texto, você lê, decupa, né? Que a decupagem pra gente é o ler atentamente. A produção de arte também recebe o texto também. Toda a equipe recebe o texto, porque, por exemplo, a gente precisa saber o que vai acontecer a cada cena, a gente precisa entender as falas dos personagens, porque nessas falas vem ali algum indicação de algum objeto, de alguma coisa que a gente tem que ter em cena, produzir. A parte de áudio precisa, que é para poder saber as falas e para ver ali a direção, quem fala antes, quem fala depois. Todo mundo tem que ter, de alguma maneira, o texto para poder estar ali envolvido Alinhados, né? alinhados e envolvidos na sua função dentro do texto, né?
E a gente faz uma decupagem que a gente chama, que é a leitura com a anotação de tudo, tudo, tudo. Dos carros de cena, das comidas de cena, dos objetos de cena, jornais, revistas. Essas marcações todas são importantes. E é a gente que produz. Uhum. A produção de arte faz todo esse trabalho. Eu lembro até um adentro rapidinho que eu tava vendo uma novela ontem. E tava no café da manhã da novela e tirando um bolo da mesa, né? Eu olhei pro bolo e falei, ih, eu já vi esse bolo lá com a Maria Rita. Aquele bolo que não é bolo. Ah, cenográfico. Aqueles bolos cenográficos todos. Que é muito engraçado que ninguém pega no bolo, né? Eu falei, eu já vi esse bolo com a Maria Rita. Ah, não sei se é esse, eu não vi a novela ontem. Mas, assim, tem isso também, a gente também tem esse cuidado que em alguns lugares a gente tem que fazer comida cenográfica. Mas, geralmente, a comida que está na mesa, no café da manhã ali, ela é uma comida real. Uhum. E com muito cuidado. Porque a gente sabe que tem ator que é alérgico a alguma coisa, é, que não gosta, que realmente vai ser um sacrifício a pessoa ali comer. Eu lembro de uma cena em Cobras e Lagartos, uma das primeiras cenas da novela, o Lázaro Ramos fazia esqueci o nome do menino. O quê? Foguinho, e Foguinho, isso. Aí fazia o foguinho e o que aconteceu? Tinha uma cena que ele sentava na mesa do café da manhã e comia um queijo inteiro. E ele não podia comer o queijo. Ele é alérgico. Ele era a lactose. Aí, ou seja, a gente teve que ter o cuidado de ir lá procurar o que podia substituir. Então, a gente comprou tofu, fez um queijo redondinho para parecer um queijo branco e botar na mesa. Então, assim, você tem outro ator que é alérgico a camarão. Aí tá comendo um estrogonofe de camarão, que também foi numa novela. A gente teve que fazer com frango. Sem detalhe, por favor, que é para não aparecer que não é camarão, é frango. Então, assim, você tem... Comida tem esses cuidados, você tem as pessoas que são alérgicas a perfumes e a outras coisas que você tem que saber. Sim. E além disso, que é o conhecimento, a interação com o elenco, a gente também tem essa interação com o elenco para agregar a interpretação dele. Às vezes tem atores que pedem pra gente, olha, eu estava vendo meu personagem, no perfil dele, eu acho que se ele tivesse um caderninho com uma caneta, onde ele anotasse de vez em quando algumas coisas, observações, você consegue produzir isso? Aí a gente produz aquele caderninho com a cara do personagem. Pontualmente a gente faz esse pedido. Se não fugir, claro, das características e do perfil que o autor, né, Uhum. colocou para ele, porque a gente também tem isso, tem o autor, a direção, o elenco, então a gente está ali interagindo com todos e tem um conceito que é seguido para todos. Quando você cria uma novela, quando você conceitua a novela, você vai ter esses aspectos todos definidos. Então, se o ator começar a pedir coisas que saem do personagem, eu tenho que consultar a direção, e se a direção fala com o autor, a gente fala com o autor. Uhum. Então, tem minúcias nesse trabalho. Quando a gente reconstitui novela de época, a gente precisa ter muito carinho, muito cuidado. E uma pesquisa grande fora para poder fazer tudo com o conceito daquela época, né? Exatamente. Você tem que ver fala, você tem que ver atitude. Então, a produção de arte também está atrás disso. Eu lembro que em Éramos Seis, Uhum. a gente eu montei várias oficinas nessa época. Eu trabalhava com o Marcos Cortez, o titular, e ele me deu a autonomia para fazer toda essa parte de oficina e com os atores. Então, com as crianças, a gente fez oficina de jogos, brincadeiras e escrita, né? Porque escrevia com a caneta de pena tinteiro, porque tinha os jogos que eles nunca jogaram, jogo de taco, com bola de meia, com todos esses jogos, bola de gude,
Aí as Cinco Marias, tinha que ensinar essas brincadeiras todas para eles, eles aprenderam, a gente fez uma interação. Se borraram todos de tinta, porque a caneta de tinta se suja toda. Aí você tinha, eu fiz com as mulheres, elas tinham todas atividades, né? Então tinha a Lola que cozinhava, que costurava, que tricotava. Então a gente fez oficina de costura, lá dentro da Globo mesmo, com as... na oficina de costura lá embaixo do figurino. A gente fez uma oficina de culinária, porque até o cortar da cebola, que todo mundo agora faz assim, né? Que nem chefe de cozinha. E naquela época você fazia na mão, punha a cebola e saía picotando aqui, quase que arrancava o dedo, se não tomasse cuidado. Então, toda essa maneira de mexer com as coisas, de interagir, ela é diferente. Sim. Foi evoluindo. A gente teve oficina também para os atores que trabalhavam na loja de tecidos, como se media, como se enrolava o tecido, como se jogava. Tudo isso a gente tem que tomar cuidado. Até nas atuais, às vezes a gente precisa fazer oficinas que é para as pessoas pegarem ali o conhecimento daquela área. Por exemplo, agora teve o pessoal da novela das 7 que trabalham numa empresa de ônibus, né? Então, eles com certeza foram numa empresa, numa aviação, ver como funciona, interagir com os motoristas para ver como é que eles trabalham. Então, tem todo esse cuidado, seja de época ou atual, você tem que ter esse cuidado. Porém, na época, assim, eu tenho um gostinho diferente, porque às vezes a pesquisa vai muito longe, né? Te dá oportunidade de conhecimento, de enriquecer bastante, né? Mas, assim, você tem essa oportunidade na produção de arte em qualquer tipo de conteúdo, né? O último trabalho que eu fiz, que foi o DOC, onde eu conheci você. As patinhas é tão bom, 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 bom. Aí, a diretora de arte, a Lueli. Lueli maravilhosa. Lueli, inclusive, foi convidada para vir, vai vir em breve, hein? Ela tem muita história para contar. É uma excelente profissional. E aí ela me convidou para ser assistente dela. E aí eu tinha que fazer a pesquisa. E ela deu muita liberdade para propor ali coisas. Então, eu tive a oportunidade de construir, de buscar. Aí eu estava com a Lorena, que é uma conhecida que nos apresentou. Que fez acesso também comigo lá na Cidade das Artes também. Ah, fez? Ela fez o acesso concurso que tem lá, que a maioria que tá aqui tudo fez também. Ah, legal. Que é um curso de produção do Dani Arcângelo, né? Que ele estreou o Tac Show, inclusive foi com ele. Maravilhoso. Depois você dá uma olhadinha ali, que você vai conhecer melhor o que é o acesso. Quero ver. E aí ela foi que me apresentou você. Até tinha, eu tenho no celular, eu acho, a foto da gente lá. O chapéu das Paquitas lá no hostel. Mas assim, muito divertido. Depois, a gente fazendo os pompons, lembra? Sim, que você foi na Globo me ajudar. Recortar as figurinhas. Porque você tem essa pesquisa. Por exemplo, os pompons da época do show da Xuxa, eles eram de ráfia simples. E hoje em dia, você só acha ráfia com brilhante. Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí ele para mim, mas Ritinha, eu falei, vamos resolver. Aí achamos lá umas saias de Havaiana, estava perto da época do carnaval, e tinha um monte de saia de Havaiana que chegou numa loja. Aí eu falei assim, que cores que tem? Aí juntamos todas as saias havaianas. Aí ele falou, olha, aqui acabou, mas em tal loja tem, você vai lá buscar? Vou. Aí eu fui lá na outra loja, peguei, levamos para a produção, e lá a gente foi amarrando e criando os pompons como fossem os da época, né? Dos anos 80. Então, assim, só coisas muito legais aconteceram ali, porque a pesquisa histórica para conhecer
todas as paquitas de cada geração, saber que você tem que estar ali atento a isso. Não, e vira e mexe, ela me perguntava, né? Essa aqui foi o quê mesmo? Não, de que geração era essa? Não foi essa, porque fez de tudo, né, gente? Já a pessoa sabe de tudo, então, melhor consultoria que essa não tem. Ela falou, esse aqui. Eu falei, essa aqui tal coisa. Então, assim, tem muita, em qualquer conteúdo que você faça, tem muita coisa. Né? Eu fiz Caldeirão, Caldeirão. na época que era o Caldeirão do Hulk. Eu acho que só não fiz queria- Domingão. Eu queria falar muito dos realities também, né? Eu fiz Big Brother Brasil. Eu fiz o BBB, fiz 2 BBBs. Fiz um No Limite. No Limite, lembro muito. O primeirão que a... Não, foi o primeiro das... Eles fizeram, acho que 2 ou 3. E depois aí acabou. Parou, foi o próximo. Eu fiz em 2009. Uhum. Foi o No Limite de 2009. Bom, o Big Brother é aquela coisa, né? Todo mundo dá, mas Maria, é combinado. Nada é combinado. Nada. Inclusive, na época que eu estava lá as 2 vezes, eu torci para uma pessoa que não ganhou. Quem era a pessoa? Pode falar. Já passou. A de 2009 era aquela loirinha que era esganiçada, que todo mundo ficava com raiva dela. Mas todo mundo achava que ela ia ganhar, mas não foi ela que ganhou. Mas assim, a gente tem ali todos uma divisão, porque a casa funciona 24 horas por dia. Então, tem toda uma preparação, a construção do conceito da casa é criado. As pessoas falam, mas às vezes a decoração é meio exagerada. É exagerado de propósito? Você criava os cenários do Big Brother. Não, né? eu fazia a parte de produção de arte. Tá. O cenário é a cama, a decoração, mas tem ali uma interação entre cenografia e arte. Tá. A gente trabalha juntos, Uhum. tá? Porque assim, quem monta o quarto tem uns objetos que a arte põe, mas a gente põe a roupa de cama. A roupa de cama tem que estar condizendo com o tema daquele quarto, né? Então, tudo tem ali o roupão do líder, tudo é pensado conforme o tema daquele ano da casa. Uhum. Então, isso é uma coisa que é assim, mais uma vez, é um trabalho em equipe, que vem do conceito lá com direção, com a redação e tal, até as nossas equipes, todo mundo está junto ali nesse conceito. Inclusive, nas provas, ainda tem mais uma intervenção, né? Que é a intervenção do patrocinador da prova. Então, também tem ali uma encomenda. Então, você tem várias coisas se juntando para você construir. Então, mas aquela prova, assim, existe a proposta do patrocinador, que quer que mostre o conteúdo de uma certa maneira e que valorize as características dele, né? Então, a gente vê muito agora em algumas provas que tem que comprar, correr, entregar, fazer, porque o patrocinador tem um ciclo ali de movimento que pega a mercadoria, leva, entrega, tem essas coisas. Então, tudo isso está de acordo com o produto que você está vendendo. E tem o dia a dia da casa. A casa, hoje em dia, na minha época, tinha a feira. E o Big Brother? Tinha a feira, tinha o mercado e tinha a xepa. Tá. Porque agora não é mais. Né? Não tem mais, há muitos anos já não tem. Os 2 que eu fiz tinham ainda o mercado e a xepa. Então, a gente tinha que produzir toda a listagem de conteúdo do mercado, da feira, embalar, etiquetar. Tem todo um trabalho aí. Não era só, aparecia lá, não. O mercado entregou? Não. A gente compra, porque não pode aparecer nenhuma marca, então tem que tirar, tem que estar tudo. São conteúdos perecíveis, então você tem que tomar cuidado para estar na validade. Tem uma série de comprometimento ali que, se der alguma falha, pode ir. Lascou, né? Lascou tudo. Não tudo, meu filho, é processo. Sabe o que eu lembro muito também? Que eu já... As festas também, que são maravilhosas. Eu lembro até de mim com você lá na Globo.
E quando eu ia na Globo sempre pra gravar alguma coisa, eu ficava lá dentro do estúdio, pronto. Uhum. Mas quando eu fui lá pra fazer o doc, pra ajudar a fazer o doc, você me pegou no braço e falou, vamos andar. Atrás de objetos pro cenário e tudo. Uhum. Então a gente deu aquele rolê na Globo todinho, que eu entrava em salas com você. Você não sabe fazer a volta de novo. Eu sei. Mas eu lembro que eu estava em cada sala aqui, onde tinha aqueles bolos, que era o cenográfico. Lá embaixo na fábrica de A cenário. fábrica de cenário, gente, é uma loucura a fábrica de cenário da Globo. Quando eu fui com ela, eu fiquei assim, ó. É assim, lá a gente tem tudo, né? As pessoas, há uns anos atrás, eu fiz fina estampa e depois fui convidada. Até o nomezinho, né? Você ia pegar uma taça e você, não pode porque essa aqui é da novela tal. É, Não sei o que, nananã. tá tudo reservado. E aí eu fiz a coprodução de fina estampa com a Telemundo, em Miami, que é da CNB. Ah, gente, uma americana dessas da vida, Universal, é um conglomerado que a Telemundo fazia parte, e a gente foi fazer a coprodução de fina estampa lá, que se chamava Marido em Alquiler, e a gente foi como base para eles fazerem dentro da qualidade Globo de produção, né? E eles lá, a gente repetiu tudo direitinho, como tinha que ser feito aqui. Agora esqueci porque eu comecei a falar disso. Que foi na fábrica. Passear pela Globo. A gente preparou uma visita do pessoal ao Brasil. Antes da gente ir lá, ficar 2 meses lá trabalhando, eles vieram ao Brasil conhecer toda a equipe e conhecer os estúdios Globo. E aí a gente fez uma volta com eles. Eles ficaram chocados. Ficaram assim, admirados. Porque assim, não só a grandeza, mas ali a qualidade das coisas. Os almoxarifados, a parte de fábrica de cenários, que ali faz objetos, constrói cenários. Ali você tem tudo. Você tem forrador, você tem pessoas que trabalham com acrílico, com marcenaria, você tem pessoas que fazem esculturas em isopor, verdadeiros artistas lá, né? Eu gosto muito daquela área porque, assim, são pessoas super incríveis e que fazem coisas, tornam realidade algumas coisas que a gente imagina, né? E no Big Brother, eles são uma força muito requisitada. Porque a casa é um estúdio. A casa é um estúdio, não, as provas, as festas, os adereços, tudo Não, aquelas festas. precisa muita coisa deles, né? Esse pessoal da fábrica, os artistas da fábrica são incríveis. A gente tem a parte almoxarifada, tem o efeito especial, que a gente tem um departamento de efeito especial bastante elaborado, bastante. Então, você A gente trabalhou tem, não, a Globo tem. A Globo tem. A Globo tem. Você trabalhou, então, no Chato Fênix, né? Não cheguei a Chegou a trabalhar no trabalhar Fênix. Fênix. O Fênix ainda existia, se fazia muito pouca coisa lá. Eu cheguei a trabalhar na Taiko, que era ali em frente aos estúdios do Renato Aragão, Que é? que era tudo na Ayrton Senna. Hoje em dia, nenhum desses lugares existem. Um deles virou a Terra Encantada, que agora vai virar condomínio, que lá que vai virar depois. E depois o Renato, eu trabalhei também nos estúdios Renato Aragão quando ele foi para Vargem Grande. Sim, eu lembro. Renato Aragão. A gente gravava Sandy Júnior lá. Tá. Quando a gente veio de São Paulo, fazia Sandy Júnior lá. Fiz aquele programa de reality com o Paulinho Vilhena, da Fábrica. Era qual é esse? Esse eu não lembro. Eu também não lembro do nome agora. No meu coisa. O Paulinho Vilhena, ele foi também do Sandy Júnior, né, gente? Foi, eu conheci o Paulinho. Ele veio pra cá. Não era dessa época, não, hein? É da sua época, então. Paulinho? Paulinho, Sandy Júnior, né? Aí a gente fez
No Limite. Que, assim, são 3 realities completamente distintos um do outro. O No Limite era na selva, não era? Não, o nosso foi nas dunas em Fortaleza, ali na região de Flecheiras. Maravilhoso lugar. Outro trabalho Aí vocês iam pra lá. A gente ia pra lá, a gente ficou lá 3 meses. Enquanto eles ficavam lá nos acampamentos deles, a gente ficava na cidade próxima. E todo dia ia pra lá montar as provas no meio das dunas, no meio do nada, e fazer a reposição do que eles ganhavam como prêmio de comida, de ferramentas, né? Então, isso tudo foi do Rio para Fortaleza, produzido, inclusive a maioria das provas, porque a gente não ia ter lá como construir uma série de coisas. E aí levamos tudo construído daqui, produzido daqui, idealizado daqui, e só fizemos algumas coisas pontuais lá quando foi preciso. E a gente montava tudo diariamente ali, no meio, a prova, no meio da duna, e bem desafiador. Nossa, e aí as pessoas que só vê o produto pronto, elas não sabem nem entendem que tem uma superprodução atrás de todo esse Não, tem assim, todo esse a quantidade programa. de pessoas que você tem atrás de uma cena simples, né? Que é uma cena simples a princípio, né? Assim. Por exemplo, uma cena assim, eu e você conversando aqui. Mas aí você tem a pessoa do áudio, as pessoas da iluminação, as pessoas da captação de vídeo, aí tem o figurino, aí como você é menino no vestuário e eu sou menina, aí tem que ter um para cada um, porque é o figurino masculino e o figurino feminino, que aí tem essa coisa. Aí tem a pessoa de produção de arte, como ela sendo pequena não tem muito, de repente a gente pode optar por uma equipe menor, então vamos pôr só um assistente de arte, assistente 4, um assistente 3. E então tem assim, tem um X número de pessoas, tem um diretor, o assistente de direção, né? O assistente de estúdio, que é o que dá a claquete, passa o texto lá, fica acompanhando o texto com o elenco. Então, se você for ver, só aí já foi mais de 20 pessoas, mais o elenco. E mais o elenco ainda tem esse. Ainda tem maquiagem, cabelo, a pessoa que faz a maquiagem. Hoje em dia tem um conceito que eles falam que assim, não seria polivalente porque não faria tudo, mas um maquiador que possa atender a cabelo, um assistente de figurino 4 que possa atender o masculino, o figurino, o masculino e feminino, porque algumas coisas não têm necessidade de ter 2 pessoas lá. Então, isso tudo também se adapta conforme a necessidade da cena. A gente tem a parte também da direção executiva, de questões de orçamento, que você também tem que ali ir brincando com isso, que além de tudo, criar isso tudo, você tem que estar dentro de um orçamento. O orçamento ali destinado. Não pode passar. Se passar, é puxão de orelha na certa. Então, assim, se sobrar, tudo bem. Mas se faltar... Aí, então, assim, mas cada dia mais a gente tem os nossos autores extremamente criativos e, às vezes, deixam a gente na saia curta para produzir algumas coisas. Eu lembro que vocês estavam atrás de uma câmera, cara, que a Catu, inclusive um beijo pra Catu, que foi ex-Paquita, diretora e depois diretora do Doc das Paquitas. Com a Impressionante, Tati, né? muito sensível à direção dela, o cuidado com o documentário. Foi, assim, muito legal trabalhar com você. Catu, se quiser vir também, né? Super convidada. E, assim, Você falou da Ana Paula da Catu, aí eu perdi o fio da meada. Era da câmera que você Da câmera que a gente estava procurando. Uma câmera. A gente achou a câmera. Foi difícil achar.
Mas o que acontece? Ela só tinha em São Paulo. E com o símbolo da Band, alguma coisa assim, não é? Isso até a gente conseguiria Colocar uma colocar ali, fazer uma adaptação tranquilamente. Mas o problema é que eles é enormemente caro o preço de uma como algumas pessoas têm um certo monopólio de alguns objetos, né, e você acaba, não tendo, porque o Brasil, infelizmente, não tem uma memória. Então, às vezes, para você fica surpresa quando você vê um filme americano de Constituição de época, de não sei o quê, que você tem as coisas. Por quê? Porque eles têm uma memorabilia de tudo. Qualquer fábrica de tênis tem desde o primeiro modelo de tênis que eles fizeram até o último. Então, você com certeza vai conseguir fazer um tênis que foi o caso ali do Tom Hanks que ele corre, aquele filme, Forrest Gump. Que ele corre, No corre, Forrest, corre, corre, corre. corre, 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 corre. E aquele tênis ali, quer dizer, um merchandising incrível, né? Claro. Bem feito, porque não precisou falar nada, só pôr o tênis no pé e foi direto. E aqui a gente não tem uma memória muito grande, né? Os acervos aqui, eles são desmininguidos, são partidos e separados, e as pessoas não dão valor a algumas coisas, e alguns objetos são muito difíceis de achar raro. Quem tem um monopólio. Quem tem já, né? Já pega e sabe que aquilo, e se tem realmente gosto pela coisa, ela fica. Tem o cuidado. E a gente achou, foi uma correria, fala com esse, Lueli, Rita, tenta esse, Rita, olha, esse telefone aqui, já falou com fulano? Não. Sabe, foi assim. E a gente conseguiu, só que era um absurdo conseguir trazer para cá. Foi uma frustração da gente, inclusive de atender a um pedido específico da Catu. Porque assim, a Catu é daqueles diretores que a gente não Falando, não, né? gosta de não entregar para ela uma coisa, porque é de uma flexibilidade, de uma delicadeza na construção dali e aí você não pode entregar isso. Isso pra gente é frustrante. Mas o bom que o Doc, agora pra gente finalizar, porque tá acabando, mas passou rápido. Nossa, nunca passei aqui. Parece que eu não tenho idade, todo mundo fala isso, mas quando entra... Gente, 40 minutos pra mim, que nunca falei na frente das câmeras. Mas o Doc foi o maior sucesso, né? Graças, foi muito legal. E você tem agora projetos para futuros? Assim, assim que acabou o Doc, eu saí da TV Globo, né? E tenho vários projetos, inclusive montei um brechó aí de acervo, de coisas. Fiz o brechó, que agora está montado na minha casa. Tem um trabalho. Brechó? O meu Instagram é o Instagram pessoal, @MariaRitaAlmeida, ou então o da minha empresa, que é @Organizarte by Maria Rita Pancada. Que nesse eu tento postar ali várias coisas. Essa semana eu me dediquei, essas 2 últimas semanas, muito ao brechó. O pessoal curtiu, inclusive porque também dá uma volta ali para a produção de arte, tinha bastante objetos ali que interessavam. E faço um trabalho de organização pessoal, não só de espaço, mas organização pessoal enquanto mentoria. Que caminho eu vou seguir? Eu quero fazer isso, a gente faz um trabalho assim também. Perfeito, gente, tá vendo? Contrata a Maria Rita, experiente, maravilhosa, sabe tudo sobre câmera, bastidores, produção, e é incrível. Tem que aprender ainda. Todo mundo, né? Todo mundo tem uma novidade. Maria Rita, obrigado. Imagina, agradeço você que me convidou. Eu acho que assim, deu uma energia mais... Um up, né? Up pra gente seguir em frente. Que bom, galera. Muito obrigado. Pipoca e Guaraná, como sempre, fazendo esse sonho acontecer. @pipocaeguaraná.oficial.
quiser realizar seu sonho de fazer um podcast, vem pra cá e fala com Pipoca e Guaraná. E eu sou o Taquito, só me seguir lá, Taquito Oficial com O e Taqui Show Oficial pra você curtir os nossos episódios aí, viu? Taqui, beijo pra vocês. Tchau, galera. Valeu. Beijo. We